Boa tarde! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje, né, tinha planejado para ser pela manhã, mas infelizmente tivemos alguns contratempos pela madrugada. Meu esposo sentiu febre e aí não consegui acordar cedo, ter dignidade de aparecer por aqui. Mas não poderia deixar, né, passar esse sábado, porque é um tema muito importante, né? Ansiedade e aprendizagem. A gente não pode negar que as nossas crianças estão mais ansiosas. A gente não pode negar, né, que há um impacto sim na aprendizagem e nós profissionais da infância, seja profissionais da psicologia, da psicopedagogia, ou sejam profissionais que estejam na escola, na sala de aula, a gente precisa prestar atenção a alguns sinais, a alguns sintomas e a como esse rendimento acadêmico vem sendo, né, prejudicado, porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra, né? Me sinalizem se vocês estão escutando bem. Hoje estou de microfone, então me digam se vocês estão escutando bem, se está tudo ok. Hoje tem um micro café descafeinado. Estou me policiando quanto ao consumo da cafeína, mas ó, aos vigilantes da cafeína, café com psico não pode ser com chá, né, minha gente? Então, vai com café, café descafeinado. Bora lá. Tá tudo ok por aí? Ah, então tudo certo. Então vamos lá, vamos começar. A ansiedade infantil, né, é pouco falada. A gente não escuta muito sobre ansiedade infantil. Toda vez que a gente escuta falar de ansiedade, a gente escuta sobre adulto. Ou quando a gente, né, vê alguém falando sobre ansiedade, a gente lembra dos adultos ansiosos. E quando a gente pensa em crianças ansiosas, a gente não remete a uma ansiedade patológica, né? Mas a gente precisa pensar que cada vez mais as nossas crianças estão ansiosas, então é muito frequente, né? A ansiedade a ansiedade generalizada principalmente, né? É um transtorno muito frequente e grave que impacta muito na vida da criança, né? Hoje a gente vai falar de aprendizagem, mas tem vários outros impactos importantes, tá? E aí, a ansiedade é um dos fatores que levam os pais, né, a procurarem os clínicos, os pediatras, que levam os pais a começarem a investigar muitas coisas e fazerem vários exames para a gente poder descartar outras possibilidades, né? Mas antes de pensar numa ansiedade patológica, numa ansiedade que é um diagnóstico, um transtorno, né, de saúde mental, a gente precisa pensar que a ansiedade é um mecanismo natural de todo ser humano, né? Ela é um mecanismo de alerta, de preservação, né, de sobrevivência do nosso sistema. Então, o nosso cérebro aprendeu a se preservar, né, a preservar a espécie humana através. Gente, parou aqui? Vou continuar, se não parou, me sinalizem aqui. Vocês estão me escutando, ouvindo, vendo? Eu acho que sim, mas tudo bem. Bora lá. Tudo certo por aí? Deu uma travada aqui, vocês estão me vendo? Ah, ótimo, obrigada. Obrigada, Luana, por sinalizar. Ai, me deu medo. Ok, bora lá. Então, a gente precisa pensar, né, que a ansiedade, ela é um sistema de proteção do nosso organismo. E aí, né, o nosso cérebro, evolutivamente, aprendeu a emitir sinais de perigo. Então, gera a gente sinais, sintomas de ansiedade. Então, quando lá o homem primitivo estava no meio da selva, exposto a perigos,
o cérebro, né, de uma maneira instintiva, precisava preservar aquele ser humano. Então, ele disse assim, corre que esse barulho é um perigo. Então, vem aquela sensação de medo. Então, o medo, a ansiedade, são sistemas, né, de sobrevivência naturais de todo ser humano. Mas, quando começa a trazer prejuízos significativos, a gente começa a pensar, né, numa ansiedade patológica. Então, quando a gente pensa, né, em criança, a gente julga, né, muitas vezes que aqueles comportamentos são comportamentos de medo, né? Mas medo, angústia e ansiedade são frequentes nas crianças e são frequentemente atribuídos como uma coisa só, né? Então, o medo é diferente da ansiedade. O medo tem uma explicação, né? Então, toda criança tem medo, todos os adultos têm medo, todos os seres humanos têm medo, né? Então, a criança lá, pequenininha, bebezinho, vai ter medo de barulho, vai ter medo de coisas que balancem muito, né? Vai ficar assustada, vai chorar. A criança lá por volta dos 3 anos tem medo de escuro, tem medo de palhaço, tem medo de ficar sozinha. Então, o medo é natural. A criança lá por volta dos 5 anos, por exemplo. Né? Então, tem medo de quê? Tem medo de bichos esquisitos, tem medo de bruxa, tem medo de monstro, tem medo de fantasma. E as crianças maiores, quando elas vão crescendo, elas começam a ter medos mais reais, né? Bichos mesmo, animais, né? Peçonhentos, cobras, não sei o quê. Começa a ter medo de situações reais. Por exemplo, de sofrer um acidente, de quando o pai demora, ai, será o que aconteceu, né? São medos reais e importantes. E a ansiedade, ela dá um gatilho de medo na gente, né? Dispara sensação de medo na gente, mas são medos muitas vezes que não têm uma explicação. Então é importante que a gente comece a observar as nossas crianças de uma forma mais cautelosa com relação a isso, né? E tentar diferenciar o que é o medo comum da idade, da fase dessa criança e o que é o medo real, né? E o que é uma ansiedade que dispara a sensação de medo, de angústia, de ansiedade, de preocupação nessa criança que não tem uma causa ali real, pertinente, né? Então, os medos são reais, né? Geralmente tem uma explicação, enquanto que a ansiedade existe uma preocupação excessiva e nem sempre tem um fundamento real, né? Então, quando esse medo que a gente não consegue distinguir o que é, ou mesmo que esteja distinguindo o que é, né? Quando esse medo começa a trazer, né, prejuízos significativos para essa criança, a gente começa a acender um alertinha de que não está tudo bem, tá? Então, não é frescura, né? Ansiedade é um transtorno que existe para qualquer faixa etária, nas crianças, nos adultos, nos adolescentes, nos idosos, né? E não é frescura. A gente precisa tratar porque é um transtorno grave que pode agravar e pode gerar outros sintomas, outros transtornos, pode desencadear outros quadros mais importantes na infância e também na vida adulta, né? Então, geralmente, as causas da ansiedade têm causas biológicas ou ambientais, né? Então, aí tem duas vertentes. E aí, o que a gente tem? Sintomas fisiológicos, sintomas comportamentais e sintomas cognitivos. E muitas vezes essa ansiedade, ela gera prejuízos acadêmicos, prejuízos sociais. E aí a gente precisa ficar de olho nesses prejuízos, tá bom? Então, como é que a gente, né, entende a ansiedade nas crianças? Assim como nos adultos, né? E os critérios diagnósticos do DSM são bem parecidos para adultos e para crianças, certo?
Existem transtornos de ansiedade, né? Então, quando a gente fala em ansiedade infantil, quando eu coloquei lá, né, nos stories sobre esse tema, eu quis falar sobre a ansiedade, né, sobre o transtorno de ansiedade generalizada, e aí por isso que eu estou trazendo esse recorte agora, tá? Existem, né, uma categoria de transtornos de ansiedade. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem, né, transtorno de ansiedade de separação, eu coloquei aqui para não esquecer. Mutismo seletivo, fobias específicas, fobia social, agorafobia e TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Nas crianças, nós temos com mais frequência o transtorno de ansiedade de separação, principalmente nas crianças mais novas e crianças que estão em idade, né, escolar ou pré-escolar, entrando ali na escola, mas não é regra, tá? Mutismo seletivo, as fobias, né, específicas, ansiedade social e o transtorno de ansiedade generalizada. Jússi, como é que eu consigo observar, né, no meu aluno, no meu paciente, no meu filho, se existe ou não um transtorno de ansiedade? Primeiro, a gente vai precisar observar essa criança e as alterações comportamentais, cognitivas e fisiológicas dela, como eu já falei. Então, é importante que a gente, né, comece a observar essas alterações com um pouco mais de cuidado, tá? Deixa eu ver aqui que a Adriana Gaui, é isso mesmo, Adriana? Aí não consigo, não sei falar seu sobrenome. É comum crianças com TEA não ter medo, sim. Falando de medo, né? Nós estávamos falando de medo antes. Sim, as crianças com TEA têm um pouco menos de senso de perigo. Então, elas têm pouco medo e algumas, né, expressam isso de uma forma diferente. Não é via de regra, não é generalizada a todas as crianças com TEA, mas existe sim algumas crianças que se expõem mais a situações de perigo ou que tenham menos medo de algumas situações ou de algumas coisas, né? Então, de bichos peçonhentos, né? Que geralmente a maioria das crianças tem, de situações de perigo mesmo, altura, situações na rua, né? Com carros e tal, fogo. Então, é bem comum, sim, que crianças com TEA tenham menos medo. Não são todas as crianças, mas é observada em algumas crianças, sim, essa questão do medo, tá? Muito boa a sua pergunta, Adriana. Parabéns. E aproveitando, né, que a Adriana fez essa pergunta, esse espaço é um espaço nosso, tá? Então está aberta a sugestões, a participação aqui pelos comentários, perguntas, a gente vai respondendo, conversando. Esse é um espaço para crescer e contribuir, né? Eu tô aqui falando, mas falar sozinha é chato, né? Então vocês podem sim participar, sugerir, opinar, dizer, Justo, o que você está falando aí não tem nada a ver. E aí a gente vai conversando, tá? Então, está aí, os comentários estão abertos para isso mesmo, tá bom? Bora lá? Sobre ansiedade, né? Então, eu disse antes que os critérios diagnósticos para adultos e para as crianças são bem parecidos, né? Então, a gente tem um grupo de 6 coisinhas que a gente precisa observar, né? Preocupação excessiva na maior parte dos dias, por mais ou menos 6 meses, com diversos tipos de atividades, tá? Então, geralmente, as crianças estão ansiosas ali, né? Preocupadas com questões relacionadas a atividades escolares, a própria escola, a eventos, né, esportivos, a eventos escolares ou a questões relacionadas ao dia a dia, tá? Oi, Mary, boa tarde. Tudo bem com você? Vamos lá. Então, existe uma preocupação excessiva. A criança fica perguntando toda hora ou fica muito preocupada, organizando tudo, checando tudo,
com muita frequência, né? Então, geralmente existe uma preocupação excessiva por algumas atividades, tá? Então, não é necessariamente uma, uma questão relacionada a uma coisa específica, tá? Existem eventos aí diferentes. Gisélia Castro. Crianças com DI costumam ser ansiosas? Não necessariamente, mas pode sim. Muitas vezes, a questão que a gente observa nas crianças com transtorno do desenvolvimento intelectual é que essas crianças elas são mais impulsivas, têm um controle aí, né, inibitório um pouco reduzido. Então a gente tem uma dificuldade maior de esperar. Então a gente vê essa criança mais ansiosa, perguntando toda hora, né, quando é que você vai me dar o carrinho que você que você prometeu? E aí de novo, você disse que ia me dar um carrinho, né? Então está muito mais relacionada a um controle de impulso, né? Ao controle inibitório, do que a uma questão de ansiedade patológica, né? De um transtorno de ansiedade, tá, Gisélia? Mas pode sim ter uma comorbidade aí, mas é pouco. Não vejo tanto, não, clinicamente falando, tá? Então a gente tem esse primeiro critério, que é uma preocupação excessiva. Segundo, existe uma dificuldade em controlar essa preocupação. Então, mesmo que os adultos, os pais, a professora diga, vai ficar tudo bem, tá tudo ok, não se preocupa. A criança está excessivamente preocupada com isso e tem dificuldade de controlar. Então, a gente tenta desviar, tenta regular de outra forma e a criança ainda assim continua preocupada, tá? O outro critério, né, o critério C lá no DSM é que geralmente essa preocupação excessiva está relacionada, está associada a outras características, a outros sintomas, tá? Nos adultos, para se ter um diagnóstico de ansiedade generalizada, a gente tem 3 desses critérios, né, desses comportamentos, desses sintomas associados à preocupação excessiva. Enquanto que para crianças, né, 3 de 6, o adulto, e para criança basta somente um desses critérios associado a essa preocupação, tá? Então, desses 6, a gente tem irritabilidade. Então, a criança pode, né, estar mais irritada, mais arisca, né? Sai dando patadas, como a gente fala no senso comum, né? Para todo lado, responde mal, é uma criança respondona, né? Mais irritada mesmo, né? Apresenta comportamentos de irritabilidade, fatigabilidade, então é uma criança que está mais cansada, se apresenta ali, né, com mais comportamentos de sono, que fica lá, né, que muitas vezes os adultos julgam como preguiça, então aquela criança que está mais letárgica, que está, sabe, se arrastando, cansada, né? Então, essa criança apresenta mais sinais de fadiga, né? Dificuldade de concentração, ou aqueles brancos que a gente tem, né? Que tá falando assim, ai meu Deus, isso acontece muito comigo. Acho que uma vez já acontece várias vezes aqui, quando eu tô fazendo live. Ai, minha gente, como é aquela palavra mesmo? Ai, meu Deus! É bem comum que esses brancos aconteçam na criança ansiosa, tá? Tensão muscular. O que mais que eu coloquei aqui? Irritação, tipo, nervos à flor da pele, sabe? Como se tivesse um pavio mais curtinho. Alterações de sono, né? Então é importante ficar atento a esses critérios associados a essa preocupação excessiva, né? A quarta coisa é sintomas físicos, né? Que trazem prejuízos e sofrimento clinicamente significativo. Então, essa preocupação, né? Ou os sintomas físicos que a ansiedade traz,
estão causando prejuízos na funcionalidade dessa criança, na vida dessa criança, na atividade dessa criança, né? Então, geralmente, a gente tem crianças, né, ansiosas apresentam comportamentos físicos, né, dores inexplicadas, dor de cabeça, dor de barriga, dor muscular, sudorese, né? Então a criança fica ali pingando com, com a mãozinha ali pingando de suor, taquicardia. Muitas vezes a criança na escola tem dificuldade para fazer uma leitura, gagueja, né? Fica com a vozinha trêmula, apresenta tremores motores, né, nas mãos. Então, quando esses sintomas, né, físicos estão atrapalhando essa criança de uma forma mais significativa, né? Então, muitas vezes a criança apresenta uma dor de barriga. E aí apresenta dor de barriga, minha barriga tá doendo, mas não tem diarreia. De onde vem essa dor de barriga? Não tem explicação. Ou então, minha barriga tá doendo e tem diarreia. Também pode ser ansiedade. E aí, essa criança acaba, né, que acontecendo essas dores e essas questões físicas acabam incapacitando de fazer outras questões, outras coisas do dia a dia, de ir para a escola, de ir para aula de inglês, de ir para terapia, outras terapias, de ir para, sei lá, um esporte. Então, quando vem trazendo aí um sofrimento maior para essa criança, os sintomas de ansiedade, né, os sintomas cognitivos e os sintomas físicos estão trazendo prejuízos, é importante a gente ficar de olho e avaliar, tá? E o próximo critério, né, é que essa ansiedade não seja atribuída a outras doenças físicas, né, principalmente a alterações da tireoide. Então é importante aí fazer um check-up também, né, antes de pensar num transtorno de ansiedade. E aí, um outro critério é que todos esses impactos, esses sintomas, né, essa preocupação, esses sintomas físicos não estejam relacionados a outros transtornos mentais. Que é aí que a gente vai entrar na seara do diagnóstico diferencial, de observar criteriosamente a ansiedade para ver se essa ansiedade, essa preocupação não tem questões relacionadas à contaminação, não tem questões relacionadas a comportamentos obsessivos, né? E aí, se existe uma preocupação, mas essa preocupação é do germe na mãozinha, e ela tá toda hora lavando a mão, a gente vai pensar em outro transtorno e não ansiedade generalizada, tá? Então é importante a gente ficar de olho, sim, tá bom? E aí, essa preocupação na criança, né, que é excessiva, que é incontrolável, né, que tende a variar com relação aos eventos, às situações, né, elas podem variar para eventos passados e para eventos futuros. Então, a criança que é mais ansiosa, ela tende a ruminar mais, né? E ficar, porque eu deveria ter estudado mais para aquela prova. Porque então ela fica sofrendo por coisas que já aconteceram. Ou essa criança fica pensando excessivamente em coisas que vão acontecer no futuro, né? Como é que, sei lá, como é que vai ser amanhã na escola? O que a tia vai passar na escola? O que a gente vai comer mais tarde? E que essa ansiedade, né, em eventos futuros fica ali toda hora, né? É excessivo, porque todo mundo, né, sei lá, tem uma festa, é meu aniversário. E aí eu tô preocupada, né? Ansiosa com o que vai acontecer. Será que eu vou ganhar presente? Será que vai ter brigadeiro? Será que vai ter bolo? Né? Existe uma situação para que eu tenha esses pensamentos, né? Pensamentos futuros. Mas quando não tem nenhuma outra situação, a gente começa a ficar ali pontuando, observando para ver a frequência e a intensidade desses comportamentos para a gente poder tomar providências melhores para essa criança, tá?
E aí, é interessante, né? Eu estava lendo, pesquisando sobre ansiedade infantil, principalmente porque aconteceu uma coisa com uma pessoa próxima, com a criança próxima, né? E aí, uma coisa bem interessante é que a gente costuma ver esses comportamentos de ansiedade e costuma diagnosticar ansiedade em crianças que são aquelas crianças mini adultos, sabe? Que tem a preocupação com os compromissos, que está ali com tudo check, né? Então ela está preocupada com a escola, então ela já arrumou a mochila, ela já fez a tarefa de casa. É aquela criança que adere muito rápido às regras, então ela quer seguir tudo bonitinho, né? É aquela criança que faz muitas perguntas, né, sobre questões normais e sobre os perigos cotidianos, né? Então, ai, e se, quer dizer que se eu sair, se eu passar na rua sem olhar para os dois lados, eu posso ser atropelada, né? Ah, então, se eu entrar no elevador sozinha, pode ser que eu seja sequestrada, sabe? As crianças com ansiedade, as pessoas com ansiedade, né, que têm transtorno de ansiedade generalizada, elas tendem a ter um pensamento mais catastrófico. Então, eu sei que muita gente vai se identificar, né? Quando a gente tá, sei lá, passando numa ponte, então a pessoa tá lá dirigindo, curtindo a paisagem, e a pessoa com ansiedade tá, meu Deus, se essa ponte cai, será que essa ponte vai cair? Qual a probabilidade de uma ponte cair, né? E a criança também tem esse pensamento catastrófico. Então, se ela está perto do fogão, né? A mãe já disse, ó, o fogão é perigoso. Então ela, eu não vou encostar no fogão, porque se encostar no fogão eu posso me queimar, pode pegar fogo no meu cabelo, a panela pode virar em cima de mim e começa a gerar ali vários pensamentos, né? Catastróficos. E aí, essa criança que é a mini adulto, que é super preocupada, que super adere às regras, né? Que tende a ser mais cautelosa. Ah, não, essa criança está perguntando que ela tem que olhar para os dois lados da rua porque ela é muito cuidadosa, ela é muito cautelosa, ela é muito responsável. E esse senso, né, de responsabilidade que a gente atribui a esses comportamentos, muitas vezes dificultam o diagnóstico de ansiedade em uma criança, tá? Então, geralmente, as crianças com transtorno de ansiedade generalizada, elas têm um maior senso de competência, né? Então, elas se preocupam com a competência que elas têm, com esse senso de responsabilidade, com a qualidade do desempenho, né? Então, elas tendem a ser mais perfeccionistas, mais inseguras, mais catastróficas, mais conformistas, né? Então, é interessante que a gente pense, né, que ser mini adulto não é legal, né? Ser adulto não é legal? Cada fase deve ser vivida do jeito que é. Então, a gente, né, quando vira adulto, diz, poxa, nem era tudo aquilo que eu pensava ser adulto. E por que que a gente valoriza isso nas crianças, né? De serem mini adultos? Não há essa necessidade de hipervalorização de crianças extremamente preocupadas e que seguem regra tudo bonitinho, que seja tudo muito organizado, tá? Criança é barulho, é bagunça, né? E quando a gente tem coisas muito bonitinhas no lugar, a gente precisa ficar de olho, tá? Então, crianças que são mini adultos, é muito bonitinho, né? É ótimo para quem cuida, porque essa criança não dá trabalho com nada, mas pode estar sendo prejudicial para essa criança que está vivendo isso, tá? Isabela, crianças neurodivergentes têm mais probabilidade de ter TAG? Sim, existem muitas pesquisas, né? O próprio DSM traz que crianças neurodivergentes, principalmente com TEA, o TEA é bem comórbido, né? Então, geralmente tem
ansiedade, tendência, né, à ansiedade, depressão, a ter outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, TDAH, transtornos específicos de aprendizagem. Então, crianças neurodivergentes, né, podem sim apresentar transtorno de ansiedade generalizada, principalmente porque a ansiedade e a depressão, quando a gente tem, né, crianças ou adolescentes que têm nível de suporte 1, essas crianças são bem propensas a desenvolver ansiedade ou depressão. Aí a gente precisa ficar de olho, né? A equipe multidisciplinar que acompanha essa criança neurodivergente já precisa ficar de olho para, né, estabelecer estratégias de observação com relação a uma possibilidade de ansiedade ou depressão e para, né, organizar uma intervenção mais eficaz. A maioria, né, dos profissionais, e esse é um grande erro, é pensar que o diagnóstico é único. Eu vou tratar só isso aqui. E aí acaba fechando, né? A criança, bota a criança dentro da caixinha do diagnóstico. Então, é TDAH, é TDAH. Ah, isso é do TDAH. Isso não é do TDAH. Isso é do autismo. Isso não é do autismo. Quando, na verdade, algumas alterações que a criança vem apresentando já é um tipo de comorbidade, já é uma outra situação, é uma questão ambiental, situacional, que não necessariamente é do TEA, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e observar com muita cautela, tá? De nada. Gisélia, acredito que às vezes essa fase mais adulta surge em parte por exigência dos pais que cobram muito. Demais. Inclusive, esse ambiente, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, pode também, né, criar um Czinho ansioso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu já falei tudo para não me perder aqui nas minhas anotações. Vocês sabem que tudo que eu faço é anotado em um caderninho. Então, além, né, dessa preocupação, dos sintomas físicos, a gente tem problemas de comportamento, né? Então, a irritabilidade acaba que atrapalha, né, os comportamentos na escola, o, a, as relações sociais, interpessoais, né? E também tende a rebaixar, né, o rendimento acadêmico. Então, crianças com o rendimento acadêmico baixo, né, a gente precisa ficar de olho, porque pode ser várias coisas. Por que, Jússi? A gente precisa pensar no rendimento acadêmico. Não é só uma questão de estudar. Não. Nós que somos adultos, precisamos ficar atentos às nossas atividades laborais, ao nosso trabalho. É a nossa função social, né? Então, a gente é socialmente cobrado pelo nosso trabalho. Então, se eu estou numa empresa, eu tenho uma meta para bater e eu não bato, o que está acontecendo? E aí, o seu supervisor, o seu chefe vai chegar, fulana, o que está acontecendo? Você antes batia as metas aqui, ó, os seus resultados, e agora a gente tem aqui um resultado que não é seu, o que está acontecendo? Então, quando a gente é adulto, o impacto de um adoecimento é no trabalho. A criança não trabalha. O que a criança faz? Ela brinca, ela vai à escola, né? Então, a gente precisa prestar atenção no rendimento acadêmico das crianças. Alterações no rendimento acadêmico podem ser sinais de várias coisas, né? Eu fiz uma live, acho que há algumas semanas, há umas 4 semanas, 5 semanas, sobre o Maio Laranja, né? Sobre questões relacionadas à violência sexual. E uma das questões que a gente precisava, né, que eu disse que a gente precisa ficar atento é ao rendimento escolar. Então, a gente precisa sim ficar atento a tudo isso, porque a maior atividade da criança, né, principalmente de exigência cognitiva, é a escola. Então, se a gente tem um rendimento acadêmico baixo, que não é frequente, que essa criança tinha um rendimento, e de repente está com rendimento aqui, o que aconteceu? Né? Então, é importante que a gente se atente a isso. Então, vamos nos atentar a como as crianças estão indo na escola.
E aí, por isso que eu falo, bato no martelo, né? Apesar de ser psicóloga agora, né? Fui psicopedagoga, sou psicopedagoga, não abandono a psicopedagogia de jeito nenhum e bato na tecla sobre a importância do profissional de aprendizagem, tá? Anne Gomes. Ju, se a ansiedade infantil pode desenvolver toques ou sensibilidades com coisas que antes não existiam? Sensibilidade sim, toque é um tipo de transtorno de ansiedade. Aí a gente pode, né, descartar, por exemplo, a ansiedade generalizada, porque nesse caso o toque, essa ansiedade, essa preocupação tem uma causa ali específica, né, gera outros comportamentos compulsivos e obsessivos. Aí a gente precisa ficar atento para não saber se é um ou se é outro, tá? Geralmente a gente precisa excluir. Então, se tem toque, não tem TAG. Os dois são transtornos de ansiedade, mas cada um tem critérios diferentes, tá? Então, e um dos critérios da TAG é não ter outro transtorno mental. Então, como existe, né, toque, se existir comportamentos referentes a toque, toque também é um transtorno ansioso. E aí a gente tira a possibilidade de TAG, tá? Silvana, a ansiedade excessiva de uma criança pode influenciar na sua escrita? Ou seja, a pressa de terminar e tornar a letra feia? Sim, pode sim. Tanto na escrita da letra mesmo, a caligrafia, né? A grafia das letras, quanto na escrita mesmo, de ter erros ali ortográficos que antes não existiam. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Não. Vamos seguindo então. Um dos impactos, dos maiores impactos que uma pessoa ansiosa tem é na atenção. A pessoa tem dificuldade de prestar atenção no que ocorre à sua volta, porque está mais atento às coisas que a preocupam, seja passado, seja futuro, ou então ela está prestando atenção nos sintomas físicos que esse adoecimento vem causando, tá? Então, em suma, em grande, né, para dizer assim, qual é o grande impacto da ansiedade na aprendizagem de uma criança? Atenção. Lembram que lá em outra live, que eu nem sei mais qual é, eu falei sobre aprendizagem, distúrbio de aprendizagem, transtorno de aprendizagem e sobre a atenção, como o cérebro da gente aprende. O cérebro da gente aprende usando a atenção. Essa habilidade, esse construto, né, que a gente chama, esse nome aí bonito na psicologia, é importante para muitas coisas na nossa aprendizagem, né? Então, um dos mecanismos que a gente usa, né, um dos mecanismos não, o mecanismo é atenção, memória de curto prazo, memória de longo prazo, para poder aprender, né, e dizer que aprendi uma coisa. Então, se eu não tenho atenção, eu vou ter falhas na minha aprendizagem. Se eu não consigo atenção suficiente para fazer, né, sei lá, na prova de português. Se eu não consigo prestar atenção na aula de português porque eu tô ali tremendo, meu coração tá tudo parecendo uma escola de samba. Eu nem sei o que é, eu vou estar mais com medo de morrer do que do que com a professora falando ali. Se eu tô ali com dor de barriga, e meu Deus, tô morrendo de dor de barriga, eu não vou estar prestando atenção no que a professora, no que o meu colega está explicando, no que está acontecendo. Então, um dos impactos maiores que a gente tem é na atenção, né? E aí, as crianças que estão em processo de alfabetização tendem a ter mais problemas nesse início. As crianças que são ansiosas, né? Por quê? Porque se ela não presta atenção lá, enquanto a criança, enquanto a tia na educação infantil, no ensino fundamental 1 é tia, né? Enquanto a professora, enquanto a tia tá lá usando os sonzinhos do ba, ba, rr,
e está lá apresentando, né, de acordo com a metodologia que a escola utiliza para alfabetizar, e ela tá aqui, ai meu coração, será que eu vou morrer? Será que eu vou desmaiar? Eu tô tendo um negócio ruim. Ela não vai prestar atenção. Então, essas crianças tendem a ser alfabetizadas, né? Mais tardiamente, tendem a ter problemas de leitura e de escrita, sim, tá? E aí, as crianças ansiosas, por apresentar questões de atenção e muitas vezes de leitura e escrita em matemática, tendem a ser confundidas. Uma criança pode ter, essa criança, ela tem TDAH, não presta atenção em nada tal. Esse erro aqui, ela fez de um jeito aqui, depois ela fez de outro aqui. Esse erro aqui é desatenção. Essa criança tem TDAH. Não, esse erro aqui é de dislexia. Isso aqui é uma desgrafia. Essa letra. Isso aqui é desortografia, não está prestando atenção em nenhuma regra ortográfica, não consegue nenhuma regra ortográfica. E aí, muitas vezes, não é nenhum nem outro. É ansiedade, né? Então, eu já recebi, né, uma criança, uma adolescente, pré-adolescente, né, ali naquela idade que está de transição, 11, 12 anos, com queixa, né, de TDAH. E aí, comecei a avaliar. Foi a escola que encaminhou? Não, não foi a escola que encaminhou. Mas está tendo dificuldades. E aí, eu me lembro, assim, muito nitidamente, né, que a mãe veio para a anamnese, conversei com ela e ela me relatou tudo. E na primeira conversa com ela, ela disse, não, porque está acontecendo alguma coisa comigo. Porque eu tenho um branco, eu não lembro, eu apresentei um trabalho, eu não lembrava de nada. E eu comecei a chorar na sala e meu coração começou a palpitar. Eu pensei que eu ia morrer. E aí comecei a fazer a avaliação. E comecei a rastrear para TDAH porque ela tinha pesquisado, a mãe tinha pesquisado, e atenção, e não sei o que e tal. Não era TDAH, era ansiedade. E Jus, como foi que você descobriu que não era TDAH? Foi porque a escala, né? A escala que você usa, os testes, não sei o que, não deram alterados? Não. A gente teve alteração de atenção, sim. Mas ela não cumpria critérios diagnósticos para TDAH. E aí eu vou explicar para vocês depois, mas lá na frente, tá? Vou pegar aqui as perguntas para eu não me passar. O professor que bate de frente com a criança atípica pode atrapalhar o desenvolvimento dela na escola? Sim e não. Não necessariamente pelo bater de frente, por ela ser atípica e o desenvolvimento na escola. Mas muitas vezes a criança neurodivergente, se for uma criança que apresenta questões relacionadas à flexibilidade cognitiva, muitas vezes ela criou uma autorregra e aí o professor não entende e aí bate de frente dizendo não, isso aqui é desse jeito e não sei o que, e aí acaba rompendo, né, o vínculo que é importante para a aprendizagem, como também começa a desorganizar as regras que ela tinha criado, ou então ela entendia aquele conteúdo de um certo ponto, de um jeito que ela tinha imaginado, e o professor está ali dizendo que não é assim, que não é daquele jeito, né? Então, sim e não, depende da situação, depende do professor, depende da criança, depende da condição que essa criança tem, tá? Débora, será que o uso excessivo das telas pode impactar no aprendizado, aumentar os sintomas de ansiedade? Duas perguntas em uma. O uso excessivo de telas impacta de uma forma bem global, né, o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, principalmente relacionado ao aprendizado, né? Então, a tela, ela rouba a atenção da criança e aí ela perde a oportunidade de aprendizagem a partir de outros estímulos, tá? Com relação à ansiedade, existem várias possibilidades desse uso de tela aumentar, né, comportamentos ansiosos. Primeiro que a tela clicou, fez. Clicou, tá lá, né? Enquanto que na vida real não é assim. Então,
as crianças estão mais imediatistas, né? Tem ali um tempo, né? Um limite de espera muito baixo, um limite de controle de frustração, né? De resistência à frustração muito baixo. E aí, sim, a gente pode ali pensar, né, numa questão relacionada à ansiedade. Outra coisa que não é relacionada à tela em si, e sim às redes sociais, né, principalmente com os adolescentes, é o comportamento das pessoas nas redes sociais. O curtir, o comentar, o bullying, o cyberbullying, como eles estão expostos, né? Então existe uma possibilidade aí gigantesca de coisas que podem sim impactar e aumentar os sinais, os sintomas de ansiedade, tá, Débora? Gisélia. Inclusive, essa live foi ótima. Ai, que nada que você acompanha. Meire, excelente explanação, Gisélia. Já fez live com o tema velocidade de processamento? Não, inclusive, posso anotar. Se eu não anotar, eu não aprendo. E se eu não anotar, eu não me lembro. Vamos colocar aqui anotado. Zenira, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Vamos lá, Silvana. Na ansiedade, a ansiedade pode vir acompanhada de TDAH desatento? Sim, pode sim. O TDAH também é bem comórbido com a ansiedade, principalmente por conta, né, do controle inibitório, desse déficit no controle inibitório. Helenice Justina. Oi, dona Helenice, tudo bem com a senhora? Que saudade. A ansiedade pode levar uma pessoa a criar uma mania de ir ao banheiro e fazer a mãe limpar várias vezes, dar banho e ainda gritar com a mãe dizendo que está suja? Pode, mas não é ansiedade generalizada. Pode ser um transtorno um dos transtornos ansiosos, né, que pode ser um toque. E aí a gente pode pensar em outra possibilidade diagnóstica, tá? Precisa avaliar muito se é toque ou se pode ser outro transtorno também. Um comportamento ritualizado, né? Um comportamento repetitivo. Depende da situação, do contexto, e aí precisa avaliar. Zenira, eu tenho uma paciente nesse nível. Pois é, menina. Estou com a aluna nessa situação e a mãe não sabe o que fazer. Encaminhar para avaliação psicológica, tá? Ah, pode ser toque. Eu acho que Mary quis dizer toque, né? Será que não é toque? Pode ser toque. Pode sim. Pode sim ser toque. Não necessariamente ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, mas pode ser toque, tá? Qual dica para diminuir a ansiedade de criança de 3 anos? Vamos lá. Tem que organizar muito bem o caso primeiro, né? Então, assim, não tem dica para organizar uma criança de 3 anos. Primeiro, a gente precisa pensar se é realmente ansiedade patológica, mas pode ser uma ansiedade ali, passageira, né? Essa ansiedade que é natural de todo ser humano, né? Então, primeiro tem que conhecer a criança, precisa conhecer a situação para a gente poder pensar nas estratégias e nas orientações mais adequadas para esse tipo de criança, tá? Uma coisa que a gente pode usar, né, como regulação emocional, atividades, né, de respiração. Então, respirar é muito bom, né? E aí eu ensino para os meus pequenos, né? Tem algumas estratégias. Tem a estratégia da respiração, né? De cheirar a florzinha, soprar a velhinha, que aí você pode fazer com chaveiro, você pode fazer com desenho, você pode fazer com figurinha, com uma coisa assim, para tentar organizar a ansiedade dessa criança, né? Tem uma estratégia de respiração que é a do chocolate quente, que eu vi em algum lugar, não sei referenciar,
A gente diz assim, imagina que tá um chocolate quente, uma caneca de chocolate quente na sua mão. Vamos respirar, sentir o cheiro do chocolate? Agora vamos assoprar porque o chocolate tá quente, a gente vai precisar beber. Né? Tem a respiração milkshake, tem vários tipos aí de jeitos, formas de ensinar uma criança a respirar. Então, assim como um adulto, que a gente que tá ali ansioso, numa crise de ansiedade, a gente pede para respirar, calma, respira. E aí a gente faz aquela respiração, né? Mais pausada, inspira, segura, expira. A gente pode também ensinar as nossas crianças. Tem a respiração do dragão, né? Tem várias formas criativas de ensinar as crianças a respirarem. As crianças de 3 anos, elas estão bem nesse nível, assim, né? De simbólico, de, de, de ter uma estratégia. A criança não vai ficar ali, respira, respira, conta, respira até 10. Não, né? Então a gente pode pensar na respiração dos dedinhos, né? Levanta. Então tem vários tipos de respiração, né? A outra forma de regulação emocional pode ser atividades com pintura, atividades com massinha de modelar, outras atividades que tragam, né? Uma calma, um equilíbrio, uma organização, né? Uma regulação maior. Eu posso ver se eu faço um post depois. Vou anotar para não esquecer, sobre regulação emocional, né? Algumas questões relacionadas à regulação emocional. Eu sei que eu tenho um livro, mas não é um livro assim, né, para adultos. É um livro infantil que tem algumas estratégias de regulação da raiva. E aí a gente pode usar também como regulação emocional. Pintura, dançar, né? Então a gente redireciona ali, canta, bate palma, pula. Então tem várias formas da gente pensar em organizar uma criança dessa idade, né? Com 3 anos, uma criança que está ali ansiosa, né? Mas aí a gente precisa ver também o contexto, tá? E as condições cognitivas, se essa criança consegue acompanhar, a gente está pedindo ou não, né? Rica Silva, boa tarde, perfeita sua palestra, obrigada. Prof. Aurora, há possibilidade da criança ter TEA e ansiedade? Sim, essa pergunta já foi feita, eu já respondi sim, inclusive são altamente comórbidos, né, esses dois transtornos. A Silvana colocou, muito bom. Coloca as dicas da respiração no post. Colocarei, vou fazer um post, eu coloquei aqui, post de regulação emocional. E aí, voltando lá, já respondi todo mundo, né? Embora. Voltando lá para a minha paciente que tinha sinais de TDAH, que pensava que tinha TDAH e não tinha, era ansiedade, né? Ela tinha outros comportamentos. Então, ela tinha alterações de sono, ela tinha alterações de comportamento alimentar, além dos brancos, da atenção. Então, ela tinha taquicardia, ela tinha tremores, ela tinha medo, então ela acordava de madrugada com medo, do nada, suando, chorando, né? Então, por isso que isso aqui não é TDAH. E aí, como não se encaixava em TDAH e como ela tinha outros transtornos, né? Ela não tinha hiperatividade, não tinha mais um monte de coisa. E aí a gente, Jus, mas não pode ser TDAH do tipo desatento? Pode. Mas aí tinha outras questões. Tinha outras alterações aqui que era importante, era um sinalzinho ali, né? Então eu encaminhei para avaliação psicológica. Ela foi para avaliação psicológica e ficou fazendo psicoterapia com uma psicóloga que atende adolescentes e adultos. Então, a terapia dela era uma terapia para ansiedade, normal. Era psicoterapia, não era reabilitação cognitiva. Então, ela começou a se organizar e a ajustar a ansiedade, e aí as notas começaram a voltar ao normal. Então, os brancos começaram a diminuir, e aí não precisava de acompanhamento psicopedagógico, porque ela estava indo lá muito bem na psicoterapia dela, tá? Que mais? Problemas de leitura, problemas de escrita, já falei, né? Autoestima. Então, as crianças com
com ansiedade, elas tendem a ter, né, uma criticidade muito grande, né, no autoconceito, e aí pode haver uma tendência ao isolamento, porque eu não sou suficiente, né, já que elas tendem a ser perfeccionistas. E aí a gente precisa pensar, né, no que é transtorno específico de aprendizagem e no que é dificuldade de aprendizagem. E aí a gente precisa avaliar bem bonitinho para saber se essas dificuldades de aprendizagem, elas são inerentes a um transtorno, elas são dificuldades específicas, ou se não tem outros comportamentos que indicam ali, né, um possível transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, identifique os motivos. Se você é psicóloga, se você é psicopedagoga, se você é professora, né? Então é importante identificar os motivos desse rebaixamento na aprendizagem, né? O que foi que aconteceu? Mudou de escola, mudou metodologia, mudou o sistema, mudou o livro? O que mudou? Qual que foi a alteração que teve? Teve outra alteração ambiental? Ah, não. Então, o que está acontecendo? E aí fazer uma avaliação muito criteriosa, né? Para entender se essa dificuldade de aprendizagem é por conta das questões atencionais do transtorno de ansiedade generalizada ou se é um transtorno específico de aprendizagem, tá? E aí é importante a gente, né, fazer o diagnóstico diferencial, sentar, estudar, né, dar trabalho, mas é importante que é uma vida, né? E um transtorno tão complicado como esse, que pode trazer prejuízos muito grandes, é importante que a gente se atente a isso, certo? Então, primeiro a gente precisa pensar, é a ansiedade que está gerando uma dificuldade de aprendizagem ou é um transtorno específico de aprendizagem que está gerando a ansiedade? As crianças que têm transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, desortografia, né? E todos os outros elas tendem a ser mais ansiosas, principalmente na escola. Mas essa ansiedade tem um motivo, né? Então, é diferente do transtorno de ansiedade generalizada. Então, essa criança, ela está exposta, né? A escola é um lugar que ela sabe que ela vai ter dificuldade. Então, aquele sistema lá que diz pra gente, aqui é um perigo de sobrevivência, né? Vai embora que aqui tem um perigo, vem um leão aí já pra te morder. É assim que a criança se sente ao ir à escola, a criança que tem transtorno específico de aprendizagem. Porque ela tá ali, é um lugar de perigo, socorro, minha vulnerabilidade vai ser exposta, eu não sei ler, a professora vai pedir para ler, né? E aí é importante a gente avaliar essa relação, né? E aí a gente precisa pensar, nem tudo é TDAH, dislexia, descalculia, pode ser ansiedade, e essas dificuldades que essa criança está tendo não estão, né? Aquelas dificuldades, sabe, que não se enquadra bem. Não tem as trocas da dislexia, mas tem umas dificuldades, eu acho que é dislexia. E pode ser ansiedade, né? Então, quando a gente tem assim uma dúvida, a gente vai estudando para poder diferenciar e para poder levantar hipóteses diagnósticas mais seguras, tá? Então, primeiro, nem tudo é TDAH, TEA, nem tudo é diagnóstico, nem tudo é transtorno específico de aprendizagem, e que a gente precisa pensar fora da caixa, né? Estudar outros aspectos, padrões de sono, padrões alimentares, comportamento alimentar, o que é que está acontecendo aqui, alterações no brincar. Então, a gente precisa pensar de uma forma geral, né? Tem aqui um rebaixamento de aprendizagem, tem uma dificuldade de aprendizagem, mas olha, espera, essa criança está comendo muito. Essa criança não está comendo nada, né? Então, eu tinha, né, uma amiga que tinha TAG, que tem TAG, e que quando ela estava, né, ansiosa e tendo crises de ansiedade, ela parava de comer. Então, ela emagrecia 1 quilo, 2 quilos em 2, 3 dias. Enquanto tem outras pessoas que
E nas crises de ansiedade, nos momentos mais ansiosos, elas alteram o comportamento alimentar para comer excessivamente, né? Ou então as pessoas que dormem demais, ou as pessoas que dormem de menos, né? Então, as alterações de comportamento alimentar, de sono, né? Dos padrões do sono, um sono mais inquieto, um sono que acorda, ausência de sono, é importante a gente ficar atento, tá? E aí, a família tem um impacto bem importante nisso tudo, né? A gente precisa ensinar a família os sinais e os sintomas para ela poder observar em casa, né? Então, quando a gente fala de criança, quando a gente fala de infância, de adolescência, a gente precisa entender que nós vamos trabalhar com a família. A família é junto. Escola, família e profissionais especialistas. Não dá para trabalhar sozinho, tá? Por quê? A criança passa 50 minutos, 1 hora com o profissional, enquanto que com a família ela passa o dia inteiro. Ela passa 4 horas na escola, mas ela passa o resto do dia em casa. Então é importante que a gente ensine os pais a observar também, tá? E observar outras coisas. A gente precisa ter ali, né, uma acurácia, assim, sabe? Uma sensibilidade em observar e ensinar isso aos pais. Olha, você já percebeu? Será que existe isso? Olha, vem cá. Como é que tá o sono? Ah, sei lá. Ah, observa o sono, por favor. E aí manda uma folha de registro, alguma coisa do tipo. Eu sei que as famílias fogem quando a gente, né, manda assim tarefas para eles fazerem, mas a gente precisa, tá? Gisélia, você tem alguma indicação de livro para ajudar a criança com DI a aprender a ler? Especificamente assim, não, Gisélia, mas eu vou tentar lembrar, tá? Me lembra no direct depois eu pesquisar alguma coisa. Eu não lembro agora, assim. Eu tô com 2 livros ali para indicar para vocês e tem outro que eu vou colocar no nosso canal, porque eu não tenho ele físico. E aí eu não lembro o nome exatamente, mas eu vou mandar, que é um só de ansiedade. Tudo tão complexo, pois é. O profissional tem que ser muito bom para diferenciar. Muito bom ou muito dedicado, né? Profissionais bons se fazem com dedicação, estudando, saindo da caixa, né? Ah, Júcio, mas eu vou estudar ansiedade, mas ansiedade não é do psicólogo, do psiquiatra. Eu não sou psicóloga nem psiquiatra. Mas você não vai diagnosticar, você vai encaminhar. Mas. Ai, perdão. Engasguei. Você não vai. Ai, meu Deus, voltei. Você não vai diagnosticar, você vai encaminhar, tá? Então, até para encaminhar com assertividade, a gente precisa entender, né? E a gente só entende estudando. Então, precisa ler, precisa estudar. Ai, Jussi, mas sei lá, ansiedade é tão complexo. É complexo mesmo. Você não precisa saber diagnosticar, mas você precisa ter um. Se você não estudou sobre ansiedade, se você nunca leu, nunca parou para pensar quais são os sintomas, quais são os critérios diagnósticos, você nunca vai passar pela sua cabeça que é um transtorno de ansiedade. Aquela minha paciente que veio com transtorno, com alterações de atenção e baixo rendimento, era muito mais fácil, né? Eu sentar e dizer, não, é TDAH. E aí a criança ia receber ali, né, uma medicação, um psicoestimulante, metilfenidato, na maioria das vezes, mas não ia resolver. Ela só ia ter os efeitos colaterais da medicação do cérebro dela. Mas há estudos que dizem, né, que uma pessoa que toma uma medicação, né, esse tipo de medicação, sem precisar, não vai ter efeito nenhum. Só vai ter os efeitos colaterais da droga agindo no cérebro. Náuseas, dor de cabeça, alterações do sono, alterações de alimentares, né? Então ela ia tomar um remédio para atenção que ela não precisa, né? Então a medicação que seria outro tipo de medicação nesse caso. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso. Então se você lê, se você entende, se você conhece, opa,
tem alteração de sono, tem comportamento alimentar, tem branco. Eu acho que não é TDAH, não. E aí a gente encaminha para uma pessoa que tem mais propriedade para fazer o diagnóstico, tá? Então, notifique a família, ensine a família a observar, muito importante, né? Josi, e qual é o papel da escola? Observar, avaliar e encaminhar nesses casos, tá? E depois do diagnóstico, fazer ali as alterações. A criança, a pessoa com ansiedade, né, pode e deve ter ali adaptações que aí serão mais organizadas de caso a caso e dependendo, né, de quais são as necessidades, as reais necessidades dessa pessoa, dessa criança, né? Então, a escola vai observar em como essa criança aprende, se teve alguma alteração, para poder avaliar pedagogicamente e depois encaminhar. Ó, não tem alteração pedagógica nenhuma, tá tudo muito bonitinho, mas ainda assim tá apresentando alguns tipos de comportamento, principalmente o rendimento escolar que está baixando. Então, a gente vai encaminhar para o profissional específico para poder fazer uma avaliação mais especializada. E aí encaminha, né? A família, né, precisa diálogo e conversa, né? E aí uma coisa que é importante é não invalidar a pessoa que está sentindo. Ah, isso é besteira. Ansiedade não existe. Isso é preguiça. Outro dia eu presenciei uma cena de: ah, você não tem ansiedade, não. Isso aí foi coisa que colocaram na sua cabeça. Mas a criança tá ali sentindo. Então, se eu não tenho ansiedade, eu tenho o quê? E lá, a bateria no coração, e aquela sensação de morte. Quem já teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, sabe o quão real são os sintomas físicos, né? E se você tá ali invalidando, dizendo, não, você não tá sentindo isso, não. E ela tá sentindo, é o quê, então? Né? Então, é importante, né, que não invalidar, conversar, perguntar e, além disso, observar e procurar ajuda, né? Ajuda especializada, avaliar direitinho o que, que será que está acontecendo. É muito importante, tá? Gisélia, até como mãe estudamos o tempo todo, verdade. Meu filho hoje tem 11 anos e não sabe ler, porque a neuropediatra não aceitou a avaliação da neuropsicologia que ele tinha DI leve. E essa avaliação tinha sido feita quando ele tinha 6 anos. Ela disse que era TDAH e foi tratando como TDAH até o mês passado. Você conseguiu o diagnóstico assertivo do seu filho, Gisélia? É muito difícil fazer um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual leve, principalmente quando a criança se comunica, como quando ela tem poucas questões relacionadas ao comportamento adaptativo, às ABDs, né? Então tem pouca dificuldade ali em limpar-se, em vestir-se, em tomar banho, em comer. E aí realmente os profissionais precisam ter um preparo muito grande, né? E aí a avaliação neuropsicológica é a avaliação mais assertiva, porque avalia de forma individualizada várias funções, né? Mudou de neuro e ele pediu novamente uma nova avaliação e deu DI leve novamente. Pois é. Tem muita coisa pra gente avaliar, né? Que bom que seu filho teve o diagnóstico assertivo. Muito bem. Tem que estudar mesmo. Não pode se acomodar, não. E aí, alguém perguntou sobre pessoas, né, ambientes mais rígidos, se o jeito que, o estilo parental, né, o jeito que as pessoas criam as crianças podem impactar em comportamentos mais ansiosos. Eu disse que sim. Então, ambientes mais rígidos, com muita cobrança, com muita pressão, com muita regra e críticas, principalmente, né, podem sim interferir na forma
em como as crianças se veem, em como elas se cobram, né? E como fica a questão relacionada ali ao autoconceito, à autoestima, à confiança, à segurança, né? Então, esses tipos de ambientes, né, tendem a formar pessoas com baixa autoestima, pessoas inseguras, pessoas autocríticas excessivamente, e todas essas coisas geram, sim, comportamentos ansiosos, né? Então, podem levar a desenvolver um quadro de ansiedade. E aí, por quê? Porque tem um medo excessivo de decepcionar, né? Uma preocupação ali excessiva em decepcionar os pais e não cumprir aquelas regras, sabe? Então, é importante também a gente, enquanto família, observar o estilo parental, né? O tipo de parentalidade que é exercida com essa criança, para a gente poder também pensar ali em outras questões, né? Gisele, a sua live sobre DI me esclareceu muita coisa. Ai, que bom. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo feedback, Gisele. Espaço, fisioterapia e pilates. Verdade, um grito também estressa as crianças. Até porque muitas vezes as crianças não entendem o grito, né? Então, elas tendem a sentir medo. Então, o grito, o susto ali, né? Tá, o que eu tava fazendo de errado? E aí, então, da próxima vez, eu sei lá, me aproximei de uma taça de vidro da minha mãe. Era uma taça de cristal, muito caríssima. E eu me aproximei. E a minha mãe gritou, não, mas eu não sei se isso aqui é valioso ou não, só sei que eu não posso tocar mais. Então, toda vez que eu vejo um copo de vidro, eu vou ficar. Então, vou me cobrar em não tocar, em não quebrar, porque eu levei um grito lá atrás, né? Então, é importante a gente pensar que nós criamos gente, né? Quem tem filho, eu não tenho ainda, mas quem tem filho assume uma responsabilidade, né? De criar uma pessoa, é um ser humano que está ali, que é um ser humano que é cognitivo, que é comportamental, que é ambiental, que é emoção, né? Então é importante a gente pensar nisso. Então, o jeito que a gente é e o jeito que a gente cria os nossos filhos podem impactar muito na saúde mental dessa criança e desse adulto que vai surgir lá na frente, tá? Luana, arrasando como sempre. Gisele, DI associada a TOD, esse é o diagnóstico dele também. E aí pode ficar um pouco mais difícil. Tem a questão da inflexibilidade também aí, dos dois quadros, né, Gisele? Exatamente, eles se perguntam o motivo do grito. Melhor abaixar e falar em tom baixo. Isso, exatamente. Então, quando a gente não tem que aprender a ser pai e mãe, né? Tem que entender que aquela pessoa ali vai ser um adulto. Você está formando o jeito que essa pessoa entende o mundo, entende as pessoas e entende as situações, né? Então, abaixar na altura da criança, né? Fazer contato visual, falar num tom baixo, calmo, mesmo que numa situação de perigo. E depois que o perigo passar, né? Porque às vezes a gente também tá ali no susto, né? Então a criança tá ali pegando, sei lá, no fogo. Não! É instintivo também, né? Mas depois a criança chora, estressa, não sei o quê, porque se assustou, você também se assusta e chora, né? Tem muitos casos assim. E aí depois, sei lá, dependendo da idade da criança, ô filho, eu sei que você se assustou, né? A mamãe gritou, mas o fogo é uma coisa perigosa, pode te machucar, muito grave. E aí eu me assustei, gritei, mas eu não gritei com você. E aí tentar organizar toda essa situação depois. Exatamente, né? Dizer dos motivos e tudo mais. Nesses casos, né, em que a ansiedade causa rebaixamento acadêmico e em que existe uma dificuldade de aprendizagem acentuada, os profissionais da psicologia e da psicopedagogia são muito bem-vindos, né? Então a gente vai observar. Muitas vezes
Chegava para mim criança com dificuldade de aprendizagem, com questões relacionadas à atenção, a outras questões, e quando a gente avaliava, precisava de uma avaliação psicológica para a gente ver uma possibilidade de ansiedade. Encaminho. Então, a gente vai conversando, vai observando o nível de dificuldade dessa criança, o impacto dessas dificuldades no rendimento escolar para saber se continua com a psicopedagogia ou se vai só para o atendimento psicológico. Ou então, se quando vai lá o encaminhamento para psicologia e não tem nenhum tipo de ansiedade patológica, volta para a psicopedagogia para a gente fazer essa intervenção, tá? Na maioria das vezes são esses dois profissionais juntos, mas dependendo do caso, ou um ou outro, tá? E aí, o mais certo, né, mais assertivo que os profissionais, tanto da escola quanto os profissionais psicopedagogos, podem fazer para descartar outras possibilidades é fazer os encaminhamentos, tá? Então, nós na psicologia também fazemos encaminhamentos para o pediatra e para outros profissionais especializados para a gente excluir algumas questões, né? Então, crianças que têm sintomas físicos, dores recorrentes, outros quadros de desmaio e vários outros quadros, a gente encaminha para pediatra, principalmente, né? Para o pediatra fazer os encaminhamentos mais assertivos. Vamos investigar o coração, faz um eletro, né? Faz um eco, faz algum exame do tipo. Mas não é a gente que encaminha para esse exame, a gente encaminha para o pediatra para investigar as questões físicas, para descartar ou alterações físicas, outros transtornos, mas que não sejam transtornos mentais, tá? Então é importante a gente pensar aí fora da caixa para excluir outras possibilidades, inclusive alterações da tireoide, tá? E aí é importante a gente pensar sempre, né? A tríade, o tripé que sustenta uma criança: escola, família e os profissionais especializados. Não dá para jogar a responsabilidade só em uma das pontas. Todo mundo precisa estar envolvido para que a terapia ou o tratamento, né, adequado seja, né, efetivo. A gente não pode dizer, tá na terapia, então tá tudo bem. E aí, quando a gente chama a família para dizer, preciso organizar esse aspecto aqui do ambiente, do relacionamento conjugal de vocês, que são pais, precisa organizar aqui essa coisa aqui de rotina, né? Aí, porque veja, uma criança que é ansiosa, sem rotina, ela ainda é mais ansiosa, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, se ela é preocupada com o futuro e ela não tem rotina, se ela não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, se o pai tá em casa, se não tá, se vai tomar banho, se não vai, se tem comida, se não vai. Imagina o impacto dessa ansiedade. Ainda maior o impacto dessa desorganização, dessa falta de rotina, né? Então, quando a gente chama os pais para dizer, tá errando aqui, 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 ou então vamos ajustar aqui, 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 eles, eu não. Você não é psicóloga. E aí a gente precisa dizer que todo mundo anda junto, né? A psicopedagogia, nesses casos, por exemplo, né, de ansiedade, não dá para ir sozinha, não dá para caminhar sozinha sem que a criança esteja acompanhada por um profissional da psicologia. Então, se eu não ajustar aqui a parte emocional, a parte que essa ansiedade está ali desorganizada, eu não consigo organizar, ajustar, né, fazer um plano terapêutico assertivo para as questões relacionadas à aprendizagem. Porque se a questão é a atenção, vou trabalhar ali estimulação cognitiva para que a atenção melhore, mas se existe um causador, né? Se existe um motivo que causa essa desatenção, e se eu não trabalho o motivo, eu estou trabalhando em vão, né? Então, tem que estar todo mundo junto, tá? Vou ler aqui as perguntinhas, os comentários para a gente encerrar, tá bom? Gisélia, o TOD foi o primeiro diagnóstico, depois veio o TDAH, que na verdade não era, e depois no início ele já tinha um atraso global. Entendi. Espaço fisioterapia e pilates, concordo plenamente, isso mesmo.
Lu, a disciplina positiva me ajudou muito com as estratégias práticas para evitar os prejuízos. Isso mesmo, Lu. A disciplina positiva é muito bom. Você sabe, né? A Lu é certificada em disciplina positiva. Gisélia Castro, sempre acreditei que era TDAH, desde os 4 anos dele até quando veio o DI. Eu fiquei perdida. Aí sua live me ajudou muito, parecia que estava falando sobre ele. Ai, que coisa boa. Obrigada. Obrigada. Espaço de fisioterapia e pilates. O que a separação dos pais pode afetar em uma criança? Menina, pode afetar muita coisa. E pode afetar nada, depende de como é conduzido, né? E aí as pessoas têm raiva de psicólogo que diz que tudo depende, mas a gente precisa avaliar as circunstâncias, avaliar os contextos, as situações, né? Como foi esse divórcio, essa separação? Foi repentina? Foi explicada? A criança vivenciou alguma briga do casal? Como foi? A criança tem acesso à casa do pai, à casa da mãe? Ou o pai foi embora? Tem alienação parental? Não tem? Então, tem muitos impactos. Não é dizer que a separação impacta, né, a saúde mental de uma criança de todas as formas. Não necessariamente. Às vezes, os pais estarem juntos numa situação que não é agradável para eles dois podem afetar muito mais a criança do que uma separação. Mas é o como, é a situação em si. Inclusive, né, crianças que presenciam, né, desajustes, vamos dizer assim, conjugais, elas tendem a ser mais ansiosas. Porque ela tende a pensar, imaginar situações, o que é que vai acontecer agora? O meu pai ameaçou ir para casa, minha mãe ameaçou jogar a roupa dele pela janela, e agora o que é que vai acontecer? Como é que eu vou ficar? Eu vou morar com quem? Quem é que vai trabalhar? Porque minha mãe não trabalha, vai ter comida, não vai ter comida, né? E aí pode gerar muito mais adoecimento mental. Então aí a gente precisa avaliar em que circunstância essa separação foi feita e como essa criança estava envolvida nesse processo, tá bom? Mais dúvidas, minha gente? Gisele, que aula! Ai, obrigada! Lembrando que essa live, né, Café com Psico, também é podcast, então fica salva lá no YouTube e no Spotify. Você pode pesquisar como Café com Psico ou Jucimara Gomes no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio, né? Estou em todas e no YouTube também, tá? Então, se você quiser lá, já segue o podcast, já segue o canal lá no YouTube, fica gravado, dá para assistir mais rápido, dá para pausar, dá para anotar. Quem quiser estudar por lá, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo. E se inscrevam por lá, me deem dicas de temas para o Café com Psico, porque já são quase 80 episódios, então tem muita coisa. Às vezes a gente se pensa, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Não tenho mais nada para falar. Então, a sua dúvida pode virar, né, um Café com Psico, um tema do Café com Psico, e já anotei aqui as coisas que eu preciso fazer, né? Regulação emocional, que mais? Velocidade de processamento, né? Vou dar uma organizada nessas questões para poder trazer para vocês em forma de post, em live, né? No Café com Psico, ou de outro jeito. Ó, Gisélia tá dizendo que me encontrou por lá. Rica Silva, maravilhosa, obrigada. Adriana, clara e objetiva sempre. Obrigada por compartilhar o conhecimento. Ah, eu que agradeço, menina. Gosto de falar, gosto de tagarelar, né? Estávamos atrasadas lá, né, para colocar, atualizar os áudios lá do podcast, mas esses últimos dias a gente subiu mais 2 episódios, tá bom? Então, estou disponível no direct, estou disponível aqui também, né? Se quiser trazer, vou anotar, Gisélia. Gisélia é cheia de coisa, cheia de temas. Me deem dicas, me deem sugestões de temas, de coisas, de como vocês gostam de ver as coisas por aqui, né? Quem quiser dar print, me marcar, vou repostando todo mundo. Eu sei que hoje é sábado, então muito obrigada pelas pessoas que estão por aqui de manhã, pelas pessoas que estão aqui agora, né? É muito
muito gratificante estar aqui. É uma das minhas missões nas redes sociais, né? Levar mais informação para que a gente não fique perdido, né? À deriva, principalmente os pais. Então, por isso que aí a minha fala é sempre tão clara, sem firulas, sem termos técnicos, né? Vou indicar 2 livros para quem é profissional, tá? Esse daqui, Transtornos Psicopatológicos da Infância e da Adolescência, e Psicopatologia da Infância e da Adolescência, do Durmas, que é bem grandão, mas os dois têm falando sobre ansiedade, né? Para profissionais também, indico esse livrinho aqui, bem pequenininho, para não dizer o contrário, né? DSM, tem tudo lá, todos os critérios para diagnóstico diferencial de ansiedade e tudo mais, bem importante, né? Para construir raciocínio clínico. E tem outro livrinho, o nome é Ansiedade na frente, bem grandão assim, que é falando sobre ansiedade em crianças e adolescentes, mas eu não lembro os autores, então eu vou deixar um print depois nos stories, tá certo? Dúvidas, se não tem mais, a gente vai ficando por aqui. Parabéns pelo seu trabalho, como sempre esclarecedor. Muito obrigada. Vamos lá, vou fazer a minha pose para o print, que eu nunca consigo pegar, mas tudo bem. Quem printar e me colocar nos stories me marca, que eu vou repostar todo mundo. Vamos lá? Prontíssimo, muito obrigada. Gisélia está estudando psicopedagogia, muito bem, seja bem-vinda. Se quiser, tiver dúvida, alguma coisa, justo, me indica um livro, me indica uma leitura, eu faço isso para vocês. Eu também tenho 3 artigos, deixei ali separado no computador, vou colocar no nosso canal do Telegram e no nosso canal aqui. Eu não sei se pode compartilhar o canal aqui. Eu vou ver direitinho e até amanhã compartilho tudo com vocês, tá bom? Um cheiro, bom sábado. Quem for estudar, estude. Quem for descansar, descanse. Quem for trabalhar, trabalhe. E se você está me ouvindo no podcast ou está me assistindo no YouTube, me deixe saber que você está me assistindo e me ouvindo. Me marque também nas suas redes sociais para eu saber se meu trabalho está dando certo por aqui, tá bom? Um cheiro e até o próximo.